Irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre cada um de nós, amém? Que alegria estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, na casa de Deus. Somos 2, 3 ou mais, e aí quando acontece isso, o Senhor se manifesta. Ele está no nosso meio, amém? Ele está no meio de nós para abençoar-nos, para sustentar-nos, para nos fortalecer, nos agraciar com tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, nesse acampamento, nesse retiro. E eu quero reforçar aqui a nossa gratidão, minha, da minha esposa, reforçar a nossa gratidão. Primeiro, pelo privilégio que Deus nos dá de poder servi-los. Segundo, pela confiança depositada em nós. Confiança desse presbitério, desses pastores, que estenderam a nós esse convite, para que estivéssemos aqui, nesse lugar, com a incumbência e a responsabilidade de transmitir a vocês uma palavra que fosse abençoadora. Para nós isso não é só um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, poder servi-los com excelência. Nós temos visto aqui, em todos os detalhes, a excelência de Deus, os cuidados, no trato para conosco, nós temos sido muito bem tratados, no carinho. Vocês têm sido uma igreja tão amorosa, tão cuidadosa, tão preciosa, e nós somos muito temos uma gratidão muito grande no nosso coração por tudo isso. Que o Senhor possa recompensá-los, possa abençoá-los cada vez mais, diante de tudo isso que vocês têm feito por nós. Esperamos aqui, mais uma vez, não atrapalhar o que Deus está fazendo. O Senhor já se manifesta aqui nas orações, no louvor. Que louvor abençoado, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Ontem o Luciano ministrando aqui, que presença de Deus, que coisa graciosa. Eu não sei, eu sou meio suspeito, eu gosto muito de percussão, e teve a percussão, teve hoje pela manhã de novo, eu toco um pouquinho de bateria, e hoje o saxofone, meu Deus, que sax bonito, irmãos, que coisa maravilhosa, Então Deus tem agraciado essa igreja, há uma riqueza muito grande aqui, uma riqueza, um tesouro de Deus nesse lugar, E que bênção que Deus colocou você aqui, não é verdade? Diga assim, eu sou um privilegiado, privilegiado de estar aqui, ter esses pastores, que amam tanto vocês. Pastor Vilela contou para mim sobre o testemunho do Eduardo, que abriu mão de tudo para estar servindo ao Senhor. Que ontem ele complementou esse testemunho para mim, falando que isso foi tão importante, as portas ficaram abertas por causa da decisão dele. E isso está no depósito. E ontem nós falamos sobre isso, não é verdade? Do depósito, nós começamos a falar, na verdade, falamos sobre a primeira coroa que Deus tem reservado para nós nesse depósito, a coroa da incorruptibilidade, que é reservada para os atletas que competem contra a corruptibilidade. Então todos nós estamos numa disputa contra a corrupção. Todos nós estamos numa disputa seríssima contra essa corrupção. E aí então nós temos como garantia do Senhor um prêmio. Aqueles que vencerem essa corrupção, que foi fruto do pecado, vão ceifar em suas vidas, vão colher em suas vidas a coroa da incorruptibilidade. Uma coroa que o Senhor tem preparado para todos aqueles que estão nessa corrida. Eu quero continuar então essa reflexão. Se os irmãos puderem projetar, eu acho que hoje pela manhã vai ser muito difícil você ver aqui nos slides a projeção da palavra por causa da claridade, mas nós vamos comentando aqui, você vai acompanhando pela sua Bíblia, pela palavra. Hoje eu quero falar sobre a segunda, terceira, a quarta e a quinta coroa. Vamos ver se o Senhor nos dá possibilidade e graça para que nós possamos ministrar a sequência desse estudo. Começamos a falar aqui, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo,
Deus tem para nós um depósito. Você pode repetir essa frase? Diga: Deus tem para a minha vida um depósito. Há um depósito de Deus, há um reservatório de Deus para a minha vida e a sua vida. Há um almoxarifado, oh meu Deus, destrava aí a língua. Almoxarifado de Deus nos céus para a minha vida e a sua vida, onde o Senhor tem guardado lá dentro tesouros inegociáveis. Inegociáveis. E quantas vezes nós não temos tido essa percepção, esse cuidado, e podemos ser tentados como Esaú fez, e ao ser tentado negociar aquilo que é inegociável. Então não negocie os tesouros de Deus para a sua vida. Não abandone aquilo que Deus tem preparado para você. Resista com todas as suas forças. Há um depósito de Deus para a minha vida e a sua vida. E nós falamos que nesse depósito o Senhor nos dá ele para, primeiro, guardarmos aquilo que é precioso para nós, aquilo que não é negociável. Segundo, para que aquilo nunca se perca. Precisamos ter um lugar específico onde guardamos as coisas, saibamos onde elas estão, a fim de que elas nunca se percam. Por isso o Senhor tem um aprisco para as suas ovelhas. O aprisco é o depósito de Deus, onde Ele guarda a minha vida e a sua vida, para que nós nunca nos percamos. A igreja é esse lugar que o Senhor reserva para a minha vida e a sua vida, a fim de que, estando lá, nós nunca nos percamos. E a terceira razão pela qual Deus nos dá um depósito é para que não sejamos roubados. Se deixamos alguma coisa fora de um lugar que é um reservatório, um lugar que é vigiado, que é guardado, corremos o risco de sermos roubados daquilo. Uma casa que não está bem guardada, uma casa que não está bem segura, ela facilmente é roubada. A palavra diz que ele, como ladrão, vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas. E é interessante que essa palavra roubar lá, kleptos, é uma palavra que se refere não ao roubo como nós conhecemos, porque roubo é com mão armada, é com violência, mas é furto. E o que significa o furto? É um roubo, sim, é uma aquisição indevida, mas de forma sutil. Então preste atenção, o diabo age nas nossas vidas de forma sutil. Ele vem pelas beiradas mesmo. É aquela cobra que entra sutilmente no jardim das nossas vidas. E se nós não tivermos este depósito, esse lugar bem guardado, então nós podemos ser também roubados. Falamos sobre Jesus como sendo o guardião desse depósito. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. O poder está em Cristo Jesus, aí Paulo diz, para guardar o meu depósito. Ele é o nosso guardião. Ele é quem guarda o nosso depósito. O diabo, irmãos, ele guarda os seus bens. Jesus fala assim, olha, o valente, ele está bem armado e guarda os seus despojos, ele guarda os seus bens. O inimigo faz isso e muitas vezes nós não fazemos. Para tomar aquilo que está nas mãos do diabo, precisa haver luta, peleja. Jesus diz, vindo mais valente do que ele, amarra-lhe, retira-lhe a armadura em quem ele confia, e só assim consegue retirar dele os seus bens, os seus despojos. Então nós precisamos ter essa mesma estratégia e entender que apenas Cristo Jesus pode guardar a nossa vida de todo o mal. Ele precisa ser o nosso guardião. Salmo 121 vai falar sobre isso.
o guarda de Israel, aquele que guarda as nossas vidas, que não tosqueneja, que não dormita, que está sempre alerta, que está vigilante, guardando as nossas vidas e o depósito que Ele tem para nós. Falamos que este depósito é de Estéfanos, coroas, que Deus tem reservado para a minha vida e a sua vida. A primeira delas, já comentamos, a coroa incorruptível, da qual o apóstolo Paulo comenta em 1 Coríntios capítulo 9, dos versos 25 a 27. Nessa disputa, nós precisamos estar bem preparados. Não é uma disputa de uma corrida de velocidade, onde confiamos na nossa força. É uma disputa de uma corrida de resistência, onde o que Deus requer de nós não é a nossa força, mas o que Deus requer de nós é a nossa perseverança. Tudo que Deus quer de mim e de você, persevera, e a força virá dele, a oxigenação virá do Espírito Santo, e ele nos conduzirá a essa vitória. Na corrida da resistência, a nossa maior força é a fé, para vencermos os obstáculos que se interpõem entre nós, e os nossos maiores adversários, o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Quero falar da segunda coroa, que se encontra em 2 Timóteo também. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 7 a 8. É possível passar o próximo slide? Deixa eu ver. Próximo slide, o pessoal ir acompanhando. Próximo slide. Pode passar mais, você voltou pode passar para frente. Isso, pode passar. Isso, mais por favor. Então está aí a nossa segunda coroa. 2 Timóteo capítulo 4, no verso 7 e 8. Eu vou fazer a leitura, para que ele não precise tirar dali, da projeção. Eu vou fazer a leitura, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7 e 8. Final da sua vida. Alguns entendem que esta é a última carta do apóstolo, e estas são as suas últimas palavras, capítulo 4. Vai dizer para Timóteo o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, justamente essa carreira, essa corrida que nós estamos falando. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Verso 8, já agora, aí ele faz uma menção de uma coroa específica, a coroa da justiça. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E aí ele estende essa possibilidade para mim e para você, mas coloca uma classificação daqueles que a receberão. Ele diz assim: não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aqui nós temos uma relação dessa coroa da justiça com a volta de Cristo Jesus. O que é a justiça? O que é a justiça de Deus? Quando o diabo roubou do homem a comunhão com o Senhor, ele estabeleceu o princípio do engano através da mentira. A mentira penetrou no coração do homem. O que é injustiça? O que é iniquidade? É fruto da mentira. O que fomenta a injustiça, o que fomenta a iniquidade é a mentira. Tudo começa com o engano. O contrário disso é verdade. O que fomenta a justiça, o que fomenta a equidade, o que são as bases do trono de Deus, juízo, que são as bases do trono de Deus. O que fomenta isso? Verdade. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Deus, vai dizer: o amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal.
Aí ele fala duas coisas interessantes. Ele diz assim, ó, ele não se alegra com a injustiça, mas faz o quê? Regozija, regozija-se com a verdade. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele estabelece um parâmetro entre a justiça e a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, se não me engano, versos 7 ou 8, ele diz assim, olha, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. O que prevalecerá no final de tudo será a verdade. A volta de Cristo Jesus é para dissipar o império da mentira, do engano, desfazer tudo aquilo que foi estabelecido pelo engano, que se torna injustiça, e promover a verdade, estabelecer a verdade para sempre. Nada podemos contra a verdade. Jesus diz, olha, as pessoas serão julgadas um dia por todas as coisas que fizeram, que falaram, que pensaram, e o que prevalecerá será a verdade. Tudo virá à luz, irmãos, tudo virá à luz, e o que trará a luz sobre todas as coisas será a volta de Cristo Jesus, o brilho da sua volta, o brilho da sua vinda, para estabelecer um reino baseado em três coisas que o apóstolo Paulo diz. O reino de Deus é de paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. Mas ele diz que essa justiça precisa ser estabelecida nessa terra. A terra nunca experimentou plenitude de justiça, nunca experimentou. Ela vai ter essa possibilidade na volta de Cristo Jesus. Justiça. Jesus no Sermão do Monte, ele começa dizendo as bem-aventuranças, e uma delas é, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os inconformados, eu estou vendo aqui no púlpito, Romanos capítulo 12, verso 2. Rogo-vos, irmãos, verso 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que nós somos inconformados, nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Pastor Vilela parece que falou sobre uma campanha que o Arnaldo estava promovendo. Como é que chamava, pastor Vilela? Era família, como é que é? Na contramão do mundo. Que coisa interessante. Na contramão do mundo. A Bíblia diz que Noé, um homem, a palavra do Senhor diz que o Senhor ia destruir toda a humanidade. Toda a humanidade. Ele decidiu, meu espírito não permanecerá mais no homem, eu destruirei toda a carne, determinou isso. Se não me engano, verso 7 ou 8 do capítulo 6 de Gênesis diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Virtudes de Noé, era Noé um homem justo, íntegro e que andava com Deus. O que chamou a atenção de Deus na vida de Noé foi o princípio da justiça. Noé andava na contramão da sua sociedade. Ele fazia tudo aquilo que era o contrário dos conceitos que eram estabelecidos naquela sociedade. Nós vivemos num país onde as coisas, tudo se dá um jeitinho para conseguir, para se arrumar. Quantas vezes isso tem entrado dentro da igreja, contaminado nosso coração. Temos aberto mão de princípios da palavra para buscarmos interesses próprios e estabelecer com isso o princípio da injustiça, que está baseado no engano, na mentira. Irmãos, se tem engano, se tem mentira, não atue com isso, porque isso vai estabelecer a injustiça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso estabelece a injustiça. E quando a injustiça é estabelecida, o reino de Deus ali não se manifesta. O reino de Deus é manifestado pela verdade que promove a justiça. O apóstolo Paulo está dizendo, aqueles que amam a volta do Senhor serão coroados com a coroa da justiça. E eu achei interessante esse símbolo ali, porque
um dos símbolos da justiça é justamente a balança. E Provérbios vai dizer o seguinte: algo que aborrece o Senhor é a balança injusta, é a balança que tem dois expressão. Está cortando. Da mesa, está certo, né? Eu pensei que era bateria. Então, algo que entristece o Senhor, ele diz assim, ó, 2 pesos e 2 medidas. Quando já viram essa expressão em Provérbios? 2 pesos e 2 medidas. O que é isso, pastor Carlos? 2 pesos e 2 medidas. Precisa haver um peso só. Quando você pega aquela balança, né, que é inclusive uma balança que tinha na antiguidade, você coloca os pesos de um lado e o produto de outro. 2 pesos significa um peso que tem engano em si. Ele está lá escrito 1 quilo, ele está escrito 1 quilo nele, mas ele tem 1,1 kg, 1,2 kg. E a Bíblia diz que isso aborrece o Senhor. Deus fica irritado com isso. Isso tira Deus do sério, irmãos. Deus não gosta disso. Deus é aborrecido pela balança injusta, 2 pesos e 2 medidas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você somos responsáveis por não só termos vestes de justiça pelo sangue de Cristo Jesus, mas buscarmos na nossa caminhada a coroa de justiça pelo desejo ardente da volta do Senhor Jesus. Bem-aventurado que tem fome e sede pela sua volta, pela justiça de Deus, que não se conforma com as coisas desse mundo, não se conforma. Uma coisa importante em relação a isso: o nosso inconformismo não pode se transformar em vingança ou violência. Não que Deus não seja Deus de vingança, irmãos, o nosso Deus é Deus de vingança, nosso Deus é Deus de vingativo. Mas só Ele estabelece a vingança justa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Entende isso? Só Deus consegue estabelecer a vingança baseada na justiça. A nossa ira, Tiago vai dizer, a ira do homem, ela não pratica o quê? A justiça de Deus. A ira do homem, ela não consegue estabelecer justiça. Ela ultrapassa a balança, o exato peso, ela ultrapassa. Então, por exemplo, quantas vezes Deus utilizou uma nação para trazer justiça sobre outra nação, mas depois aquela nação que estabeleceu justiça, Deus julgou ela mesma, sabe por quê? Porque ela o fez em extremo de violência. Ela ultrapassou o equilíbrio da justiça. Então, nós precisamos ter fome de justiça, sede de justiça, mas confiar que o Senhor trará a vingança. Por isso são aqueles que amam a volta de Cristo Jesus. E todas as vezes que nesse mundo você ficar indignado, você tem que clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Estabelece o teu trono. E quando você ora, enquanto você está orando, coisas vão acontecendo, famílias vão se convertendo, pessoas vão entregando as suas vidas para Jesus. Você está dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Para que Ele venha, precisa haver uma plenitude de evangelização. E este evangelho do reino, da justiça, será pregado em todas as etnias, em todas as nações. Então virá o fim. Desejar a volta de Jesus não é cruzar os braços e falar: volta, Jesus, que eu já cansei desse mundo. Não, irmãos, é lutar, é batalhar, é clamar ao Senhor: venha a tua justiça. E enquanto fazemos isto, o Senhor vai trazendo conversão a vidas, a famílias. O Senhor vai trazendo mudança no cenário de justiça de uma cidade, de uma nação. Ainda que isso não seja de forma completa e total, porque só o Senhor no reino de Deus, mas nós vamos experimentando os flashes dessa justiça, os aspectos dessa justiça vão chegando até nós.
O Senhor quer uma igreja que tenha fome e sede de justiça, para que não só sejamos revestidos pela justiça que veio do sacrifício de Cristo Jesus, mas tenhamos no nosso depósito essa coroa de justiça. E só serão coroados com esta coroa aqueles que tiveram a sua vida ilibada como Noé o fez, a sua vida com fome e sede das coisas que estabelecem a justiça e os princípios do reino de Deus. Pessoas que andam em integridade, pessoas que odeiam o engano, as coisas escusas, ocultas, que não compactuam com a mentira. O apóstolo Paulo diz: olha, o Senhor está reservando para mim essa coroa da justiça. Quantos querem receber a coroa da justiça, irmãos? Então nós precisamos ter fome e sede pela justiça de Deus, sabe, abrir a nossa boca, se não me engano em Provérbios também, abrir a nossa boca em favor do necessitado, do oprimido, não concordar com as coisas escuras desse mundo, sermos porta-vozes. Não adianta, não tem problema se na sua escola eles vão te criticar, mas se posicione ao lado da verdade. Se posicione ao lado da verdade. Não tem problema se os seus amigos te abandonarem. O Senhor estará contigo. Ele te fortalecerá, Ele te ajudará. Nós não podemos abrir mão da justiça por estarmos bem numa situação entre os homens. O apóstolo Paulo diz assim: eu não vim para agradar os homens. O meu evangelho não é para agradar os homens. Se fosse para agradar os homens, eu não estava sofrendo o que eu estou sofrendo. A priori, o meu evangelho é para agradar o coração de Deus, cumprir a vontade dEle, estabelecer os princípios do reino dEle. Precisamos ser porta-vozes da verdade, irmãos. O Senhor quer que eu e você sejamos porta-vozes da verdade e desejemos de todo o nosso coração a sua volta, a sua justiça, em nome de Jesus. A terceira coroa que nos vai ser mencionada na palavra de Deus é chamada coroa da vida. E essa coroa é muito interessante, a coroa da vida. Pastor Carlinhos, todos não vão receber essa coroa? Espero que sim. Nós vamos receber a vida eterna, mas uma coroa da vida é para algumas pessoas que, na especificidade dessas passagens, Tiago capítulo 1, verso 12, e Apocalipse 2, 10, são pessoas que têm uma qualificação muito interessante. Quem é que receberá a coroa da vida? Tiago capítulo 1, verso 12. Vamos abrir lá? Eu não tenho essa passagem aqui. Quem pode ter uma voz boa aí, pode fazer menção dela para nós, por favor. Tiago capítulo 1, verso 12. Essa palavra, no original, peirasmos, essa palavra ela serve tanto para tentação quanto para provação. Algumas traduções vai dizer tentação, outras traduções vão dizer provação. Por que isso? Essa palavra é utilizada aí. Porque em todo tempo, irmãos, nós estamos sendo provados, seja por Deus, seja pelo diabo, seja pelas circunstâncias. Em todo tempo estamos sendo provados. Em todo momento. Agora, na ministração da palavra, eu e você estamos sendo provados. Qual é o nosso nível de adoração agora, no momento da palavra? Você sabe que agora você sentado, você está adorando a Deus. Adorando a Deus com seus ouvidos e com seu coração. Qual é o nível da sua adoração? Deus sabe se o seu coração é totalmente dele ou não. Em todo instante estamos sendo provados. Na fila para pegar uma refeição, quando alguém passa por nós com uma necessidade, numa circunstância em que o diabo coloca um laço diante de você, você está sendo provado. Lembra que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Como Deus não pode nos tentar, porque a natureza dele não permite, ele usa o diabo mesmo para isso. O diabo é usado em tentações para nos provar.
chamado tentador. O Senhor não quer que sejamos tentados para cair, mas tentados para que nos nossos lábios esteja a palavra não para todas as propostas que Ele faz a nós. Foi permissão de Deus o diabo tentar Eva, irmãos. Foi permissão de Deus. E nesta permissão, o desejo de Deus não é que o homem cedesse à tentação, mas que o homem dissesse não ao pecado. E todas as vezes que isso acontece, onde quando nós somos tentados ou provados, nós dizemos não ao pecado, nós promovemos para a nossa vida a coroa da vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A coroa da vida vai nos sendo reservada. Então, bem-aventurado aquele que é provado e suporta a tentação, suporta a provação. Ele é provado e aprovado. Quando somos provados e aprovados, então receberemos como recompensa a coroa da vida sobre nós. O Cristo Jesus vai dizer para a igreja em Apocalipse capítulo 2, verso 10, quem pode fazer menção dessa passagem? Não sei qual igreja ele está se referindo, me esqueço agora. Primeira igreja é Éfeso, Esmirna, obrigado. A igreja de Esmirna, ele vai falar sobre essa recompensa. Capítulo 2, verso 10, o que ele diz? Quem pode fazer a leitura? Obrigado, Luciano, obrigado. Então, olha o que o Eduardo leu para nós, presta atenção. Jesus cantou a pedra. Vocês serão provados. E essa provação veio de quem, irmãos? De Deus. O que fala aí o texto? Veio de quem? Veio do diabo. Ah, pastor Carlinhos, o diabo permite, Deus permite o diabo agir muitas vezes? Permite, irmãos. E ele muitas vezes nos prepara para isso. Olha, o diabo vai te tentar. O diabo vai te tentar. O que ele nos ensina a orar? Não nos deixe o quê? Cair em tentação. A oração não é nunca assim, eu não quero, Deus, passar por tentações. Não tem jeito. Faz parte da vida cristã sermos provados, sermos tentados, sermos experimentados. Paulo vai dizer que são essas experiências que vão nos levar à maturidade. Nós precisamos passar por elas. Jesus fala para aquela igreja assim, olha, vocês vão ser aprovados durante 10 dias, ainda fala o tempo, durante 10 dias, alguns de vocês serão lançados na prisão, por causa do meu nome, por amor do meu nome. Resistam, sejam fiéis, sejam firmes, não abram mão de tudo aquilo que eu tenho prometido a vocês, não recuem. Hebreus vai dizer, nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé para a preservação daquilo que Deus tem para nós, de todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então Ele diz, não retrocedam, fiquem firmes. Agora, fiquem firmes até quando? O que Ele está dizendo aí? Até quando eu tenho que ser firme? Cristo Jesus, né? O Senhor Jesus está dizendo para nós, fiquem firmes na provação. Até que momento, até que posso ficar firme? Ele diz assim, até o ponto se você precisar morrer, até a sua morte. E aí, queridos, essa pergunta precisa voltar para nós. Será que nós temos sido fiéis até a morte? Hebreus diz assim, olha, na nossa luta contra o pecado, vocês não estão resistindo até o sangue. O que significa resistir até o sangue? Morrer e não abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É morrer mesmo. E isso começa com uma experiência de uma conversão genuína, de dia após dia renunciarmos.
os desejos da nossa carne que são inclinados para o pecado, que nos levam a desfrutar os prazeres desta vida, mas semear uma semente de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que eu morro para as propostas indecentes desse mundo do diabo, e isso precisa ser uma resistência de entregar mesmo a sua própria vida, de anular-se mesmo, uma renúncia profunda nas nossas vidas. Depois da minha conversão, eu passava por uma rua para ir ao trabalho, e nessa rua, numa determinada avenida, eu olhava para a esquerda e eu avistava a Casa da Bagunça. Era a Casa da Bagunça, onde eu e os meus amigos nos reuníamos, jogávamos truque até alta madrugada, né, truco, jogávamos, bebíamos batida até alta madrugada, alguns fumavam maconha. Era naquele lugar lá, a família era muito amistosa conosco, e ela dizia, né, depois, ela tinha até princípios cristãos, e eu perguntava para ela, falava assim, por que você não suportava aqui? Ela dizia assim, ó, porque eu preferia meu filho aqui em casa, debaixo das minhas vistas, do que aí no mundo. Mas era muita coisa que nós fazíamos lá, né, sonzão alto, e muita curtição. E quando eu atravessava aquela avenida e avistava do meu lado esquerdo, assim, aquela casa, vinha à memória todo aquele tempo. E um desses dias, o Senhor Jesus me deu uma visão, e eu me vi dentro de um caixão. E eu pensei, Senhor, o Senhor me livrou de lá porque eu ia morrer, é isso? O Senhor Jesus falou, não, você não ia morrer, não é por causa disso. E eu perguntando, Espírito Santo, que visão que é essa? Muito nítida, eu me vendo dentro do caixão, uma coisa ruim, irmão. Eu me vendo dentro do caixão, fiquei assustado com aquilo. E Deus falou assim, se você não morrer hoje, para tudo aquilo que ainda te atrai, você não conseguirá caminhar comigo. Hoje é o dia da sua decisão. Eu já tinha me convertido, já tinha batizado, já estava na igreja. Ele falou assim, hoje é o dia da sua decisão. Ou você morre para essas coisas e vive para mim, ou você vai viver para essas coisas e morrer para mim para sempre. Irmãos, aquilo foi tão forte que até chegar ao meu serviço, eu fui chorando copiosamente. As pessoas me viam na rua chorando, né? Eu não conseguia parar de chorar. Aquele foi o dia da minha morte. Aquele foi o dia que eu experimentei a minha morte. Nunca mais, Senhor, eu quero. O mundo está morto para mim. O mundo morreu para mim aquele dia. Eu já sabia dessa passagem do apóstolo Paulo dizer, o mundo está crucificado para mim, mas sabia aqui, ó, aquele dia eu tive uma experiência. Eu me vi dentro de um caixão, eu morri. São para essas pessoas que morrem para as tentações desse mundo, para as propostas do diabo, que o Senhor está reservando a coroa da vida. O Senhor tem uma coroa preciosa para nós, uma vida maravilhosa, preparada por toda a eternidade para mim e para você, mas nós precisamos morrer para essa vida. Jesus disse assim, olha, aquele que ama essa vida, nesse mundo, vai perdê-la. A expressão de João é muito forte, ele diz assim, porém aquele que odeia essa vida, nesse mundo. Quando eu li essa passagem, eu falava, Jesus, eu preciso odiar essa vida. É o que está lá, irmãos, capítulo 12 de João. Eu também ficava assustado quando eu lia isso. Por volta do verso 20 e poucos, ele diz assim, ó, aquele porém que odeia essa vida, odeia. Irmãos, nós somos tão coniventes com a nossa vida, tão coniventes com os nossos desejos. Jesus diz para mim e para você, você precisa odiar essa vida desse mundo, odiar. Você precisa repudiar essa vida que é inclinada para os prazeres desse mundo, dessa carne. Se assim não for, você vai perder a coroa da vida. Isso é muito sério, irmãos.
Então Jesus fala para aquela igreja: fique firme até, se for preciso, você morrer. Se for preciso você morrer. E aí, quando acontecer isso, se você morrer, você receberá a coroa da vida. Se o Senhor Jesus falar isso para você hoje, você está disposto de fato a morrer? Será que nós estamos dispostos a morrer mesmo, irmãos? Ah não, pastor, espera aí um pouquinho, eu tenho muitos planos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, muitos propósitos ainda. Jesus, aguarda mais um pouquinho. É isso, irmãos, que nos faz perder a coroa da vida e que nos faz ser tão susceptíveis às tentações do diabo. É essa não decisão, é essa não afirmação. Eu tinha 18 anos, eu morri mesmo. Eu morri. Muitos que se converteram comigo voltaram, retrocederam. Alguns depois voltaram para a casa de Deus. Mas naquele dia eu nunca mais abri mão daquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Será que isso já tem acontecido comigo, com você? A coroa da vida está nos aguardando, mas somente para aquele que decidir morrer. E não precisa, irmãos, um terrorista entrar aqui, metralhar todos nós. Não é isso que eu estou falando. É morrer em todo o tempo, em todas as tentações, em tudo aquilo que formos tentados, morrermos para nós mesmos. O Senhor nos dará a coroa da vida. Quero falar sobre a terceira, dentro do tempo que ainda nós temos, a terceira, e que já é a quarta, né, perdão, é isso, né? Que já é a quarta, terceira de hoje, mas já é a quarta, que é a coroa da alegria, ou melhor dizendo, a coroa da exultação. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, quem pode fazer essa leitura para nós? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, coroa da exultação, da alegria. Quem pode fazer essa leitura, por favor? Ele vai dizer, e o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: qual é a coroa que Deus tem preparado para nós? Ele diz assim: essa coroa são vocês. Algumas traduções traduzem essa palavra por alegria, outras por exultação, outras por glória. E essa palavra, no original, kaireses, essa palavra significa uma alegria indizível, uma alegria imensurável, uma alegria arrebatadora. Deus tem uma coroa de alegria para nós, que é uma alegria que ainda nunca experimentamos nessa vida e nem vamos experimentar. Uma alegria arrebatadora. Para quem está reservada essa coroa? Para aquele que é um conquistador de vidas. O apóstolo Paulo diz: vocês são a nossa coroa, porque Deus nos deu a satisfação de conquistá-los para Cristo Jesus. Vocês são a nossa coroa, a garantia que Ele nos dará uma coroa de alegria, de exultação plena, de alegria plena. Só recebe essa coroa quem entrega sua vida para conquistar vidas para Cristo Jesus. Aquele que diz que muitas vezes ama o Senhor, o apóstolo João fala sobre isso, ama o Senhor, mas odeia o seu irmão, não se importa com o seu irmão, é mentiroso, nunca experimentou a verdade. Uma das provas de que nós amamos a Deus é que amamos também as pessoas, amamos também as vidas. Essa coroa é dada para aqueles que têm compaixão no coração, que olham para Campinas como um campo preparado para ser colhido, e não dorme enquanto esse campo não for colhido para Deus, que olha os frutos e não deixa, não permite com que eles se percam. Essas pessoas que têm paixão por vidas, que querem conquistar o mundo para o Senhor, ainda que conquiste uma vida só, mas tem o desejo e fala: Senhor, eu quero a minha vida para conquistar o mundo para Ti. Ainda que você não vá longe, você conquiste apenas uma vida, mas o Senhor para essas pessoas tem preparado uma coroa de alegria,
de exultação plena, plenitude de alegria para elas. Aí eu fico pensando, será que todos nós vamos ter essa coroa, irmãos? Será que todos nós vamos receber essa coroa? Será que nós vamos apresentar para Ele frutos do nosso trabalho? A promessa que foi feita para ele pelo Pai é: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Essa palavra ficará satisfeito é pleno de alegria. Jesus vai ficar satisfeito. E essa alegria de Jesus, de ver o rebanho de Deus entrando na eternidade, essa alegria que ele vai sentir, ele vai compartilhar comigo e com você. Serão coroas de alegria que ele vai entregar para aqueles que fizeram da sua vida um conquistador de vidas. Então nós precisamos refletir sobre isso nessa manhã. A minha vida tem sido um canal de conquista de outras vidas para Deus. O meu testemunho, como eu tenho me portado. Você sabe, para ganhar a sua família, não basta palavras, irmãos. Não basta palavras. Às vezes você conquista muitas pessoas rapidamente. Pessoas que estão em volta de você, que você prega e ela está tão carente, necessitada, ela entrega a vida para Jesus, e glória a Deus por isso. Mas conquistar famílias é por mudança de vida, é pelo testemunho. A minha irmã, por exemplo, ela só foi comigo para a igreja porque ela ficou incomodada com aquilo que estava acontecendo comigo. Nós éramos como gato e cachorro. Eu não sei quem que era o gato, quem que era o cachorro. Nós brigávamos muito, mas muito, irmãos. Fisicamente, agressão. E depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu ainda tive uma discussão fortíssima com ela, de agressão física, e isso estava recém convertido, mas isso me pesou de tal forma que eu entrei dentro do meu quarto em copioso choro, e comecei a dizer para Deus: Senhor, ou o Senhor me transforma, ou o Senhor me transforma, porque eu não posso mais ter uma cena como essa com a minha irmã. Não é só uma briga, eu estou empurrando ela para o inferno. Transforma a minha vida, e chorava na presença do Senhor. Passado aquilo, irmãos, eu nem percebi mais, mas nunca mais nós brigamos. Tem um ditado que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Já viu isso? Quando um não quer, dois não brigam. Então nós nunca mais brigamos. E ela foi vendo isso na minha vida, essa mudança, essa transformação. Eu tratava ela com carinho. Algumas pessoas pensávamos que nós éramos um casal de namorados, porque nós andávamos de mãos dadas na rua. Nós andávamos de mãos dadas. Eu guardava minha irmã, eu resguardava ela. Eu tinha cuidado com ela. Eu perguntava para ela: você está precisando de alguma coisa? Eu nunca tinha feito isso. Ela ficava olhando, falava: o que é isso que está acontecendo com ele? Né? Eu ajudava ela com as coisas, eu dava daquilo que era meu para ela. E essa transformação foi a porta que Deus me deu como oportunidade para conquistar a minha casa, a família. Mas se você continua sendo o mesmo na sua casa, como é que a sua família vai se converter? Eles vão olhar para você e falar assim: ó, quem não te conhece que te compra, meu filho. Então, para eles, a pregação do Evangelho não tem valor, a não ser com a transformação da nossa vida. Então, irmãos, o Senhor quer essa coroa para mim e para você. Ele quer dar essa coroa para nós. Essa alegria de, no final, nós termos muitas vidas entrando no reino juntamente conosco. Quantos querem essa alegria, em nome de Jesus? Muitas vidas, que sejam um só, mas que você está lá junto com Ele. Vamos entrar na vida eterna, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jesus disse assim: olha, o mundo se alegrará, vocês vão chorar, mas fiquem tranquilos, tenham bom ânimo. Eu trarei para vocês a minha alegria, e ninguém poderá retirar essa alegria de vocês. Ninguém vai poder tomar essa alegria de vocês. Aí ele faz uma comparação, ele diz assim: é como uma mulher que está para dar à luz um filho.
Antes de ela dar à luz, a tristeza vem, as dores vêm, o choro vem, mas depois que a criança nasce, a alegria daquela mulher é tão grande, Jesus fala para os discípulos, que a lembrança da dor já não existe mais. Ele está falando da eternidade, irmãos. A lembrança da dor não existe mais. O que pode nos levar a uma alegria tão grande que todas as dores que nós passamos será como uma amnésia na nossa alma, retirada da nossa vida? O Filho. Diga comigo, o Filho. Então, se nós entrarmos na eternidade sem filhos, nós precisamos ter um filho. Deus quer desafiar você a ter um filho. Deus quer desafiar você a conquistar vidas, a levar pessoas para o Senhor, a ter uma experiência com Deus. Você é o canal, e o Senhor tem preparado para aqueles que assim agem, uma coroa de alegria, de exultação. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Depois ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de que por todos os eu salve, pelo menos alguns. O apóstolo Paulo diz: eu não posso entrar na eternidade de mãos vazias. Última coroa. Quando nós damos à luz a um filho, o que é que preciso fazer com esse filho, irmãos? O que preciso fazer com esse filho? Cuidar dele. Cuidar dele. Existe uma coroa que está reservada para aqueles que cuidam de vidas. É uma coroa reservada para pastores, os cuidadores de vidas. Aí você fala para mim assim: ah, mas só os pastores vão ganhar, pastor Carlinhos. Mas eu quero dizer para você que há um ministério pastoral de supervisão sobre o rebanho, que é chamado também na Bíblia de bispo, que não significa uma pessoa que está acima de pastores, não. O próprio presbítero, que é um homem maduro, segundo a palavra, ele é o que apacenta de forma a supervisionar, bispado, supervisão do rebanho. Esse é um ministério específico. Porém, quem cuida mesmo das ovelhas são as próprias ovelhas, sim ou não? A ovelha dá a cria e ela cuida do seu filhote. E eu entendo que isso também é apacentar. Eu sei que o Senhor tem reservado essa coroa para pastores, mas que eu e você podemos ter acesso a elas, a essa coroa. E essa coroa é mencionada pelo apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, ele vai falar justamente aos presbíteros, aos pastores, e ele faz menção dessa passagem. Se alguém podia colocar, projetar, tem jeito de projetar para nós, é a última passagem, se possível pode até projetar aqui para nós, 1 Pedro capítulo 5, ele vai falando para os presbíteros, para os pastores, e ele diz sobre essa coroa. Ele fala lá, capítulo 5, verso 1 a 4, vamos ler do verso 1 primeiro, até o 4, se é possível fazer a projeção, pessoal da mesa, se é possível colocar para nós, 1 Pedro capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 5, vamos ver se tem como. Portanto, apelo, não sei qual é essa versão, mas apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero também, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, pode continuando, como alguém que participa da glória, da doxa, a ser revelada, pode passar, pastoreai ou pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, pode passar, como Deus quer, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, pode passando, não hajam como dominadores das pessoas, dos que lhes foram confiados, mas como exemplo, testemunho, modelo, como exemplo para o rebanho, próximo verso, quando ele se manifestar,
na volta dele, na vinda dele, o supremo pastor, vocês receberão essa coroa, a imperecível, imarcessível, incorruptível coroa da glória. Está reservada para quem cuida de vidas. O Senhor está desafiando essa igreja a não só conquistar vidas, mas cuidar de vidas. Porque ganhar vidas e não cuidar delas significa prepará-las para a morte espiritual. Tão importante quanto conquistar pessoas é cuidar dessas pessoas. Se você tem uma cria e abandona essa cria, ela vai morrer de fome. Jesus tem preparado um ministério pastoral para você, ainda que seja para pastorear uma vida só. Mas Jesus quer te levantar como um pastor de vidas e no final te coroar com uma coroa de glória. Quantos querem receber essa coroa em nome de Jesus? Eu queria que você ficasse de pé e desse uma olhadinha no próximo slide. Pode passar o próximo slide, pode ficar de pé, irmãos. Eu quero só mencionar essa coroa ali, olha. Aquela coroa lá. O pessoal do louvor pode subir, se possível. Então, Deus tem para mim e para você uma coroa incorruptível, uma coroa de justiça, uma coroa de alegria, uma coroa de vida, uma coroa de glória. Mas na verdade, a coroa que nós merecíamos, que coroa que era, irmãos? Coroa de espinhos. Tudo isso que nós falamos aqui é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Nenhum de nós vamos receber nada do Senhor porque merecemos. Por mais que conquistemos vidas, não é pelo nosso merecimento, porque quem convence o homem do pecado não é o homem, mas o Espírito Santo. Amém? Quem cuida de vidas, se não for pela graça de Deus, nunca fará um bom trabalho. Nós nunca vamos ter coragem de entregar a nossa vida para o Senhor, se não tivermos Ele vivendo dentro de nós. Tudo que fizermos, tudo que entregarmos, toda a nossa vida no altar de Deus, só é possível pela graça. E nessa manhã, eu quero assim, desafiar você a pensar sobre isso, porque o que eu e você merecemos é a coroa de espinhos. Era isso que estava reservado para nós. Esse era o nosso merecimento. Ele tirou essa coroa da minha cabeça e da sua cabeça, a coroa da condenação. Todos nós estávamos condenados, mas Ele retirou essa coroa da minha vida, da sua vida. Mas essa coroa não podia ser jogada fora, por causa da justiça, e Ele colocou essa coroa sobre Ele, irmãos. Essa coroa veio para a cabeça do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você entende a dimensão disso? Você pode visualizar Jesus sendo coroado com a coroa de espinhos, o Rei da Glória. Você imagina a revolta dos anjos naquele momento? Você imagina como que Deus teve que segurar Miguel, os anjos naquele instante, porque o Senhor dos Senhores estavam colocando sobre ele uma coroa de espinhos, e a coroa dele, a coroa de glória, a coroa incorruptível, a coroa da vida eterna, Ele estava tirando da cabeça dele e colocando na minha e na sua, irmãos. Ele estava colocando nas nossas cabeças a coroa que pertencia a Ele. O nome disso é graça. O nome disso é graça. Todos os desafios que nós fizemos aqui para conquistarmos essas coroas que Deus tem para nós, só é possível pela graça. Só é possível pela graça. E nessa manhã eu quero desafiar você a mergulhar na graça de Deus. Mergulhar na graça do Senhor. A se render, a entrar nessas águas. A entrar
de todo o seu coração nessas águas. E nunca, jamais perder aquilo que Deus tem preparado para você, para mim. Irmãos, nós não podemos perder os tesouros de Deus. Para mim, para você, é pela graça, mas para Ele foi um alto preço, irmãos. Foi um alto preço. Não negocie as coroas que Deus tem para a sua vida, não faça isso. Não tenha o coração de Esaú, que despreza os tesouros. Comece a repreender isso na sua vida. Um alto preço foi pago. Um alto preço foi pago. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa manhã. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Deixa essa unção de Deus entrar na sua vida. Tenha liberdade na presença do Senhor. Entra na presença dEle agora e mergulha nessa graça. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu quero que você tenha essa liberdade. Derrama seu coração na presença dEle, em nome de Jesus.